Montagem de peças plásticas utilizando parafusos. Hoje é sobre isso que nós vamos conversar. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje eu vou dar sequência ao último vídeo que a gente falou a respeito de castelos em peças plásticas para montagens em geral, e nessa aula agora a gente vai aprofundar um pouco mais a respeito da montagem com parafusos, ou seja, quando os castelos forem usados para montagem com parafusos, quais são alguns detalhes, e a gente vai aprofundar um pouco então com relação aos parafusos especificamente quando são usados para montagem de peças plásticas com outras peças plásticas ou com peças de outros materiais, tá certo? Antes de entrar nesse assunto, fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo, tem bastante coisa interessante, cursos online, e-book grátis, contatos, enfim, uma série de coisas interessantes. Se por acaso você chegou no meu canal por causa desse vídeo, já aproveita, se inscreve clicando no botão que está aqui embaixo da janelinha do vídeo, deixa sua curtida para ajudar esse vídeo a ter mais relevância e ser entregue para mais pessoas que se interessem pelo tema. E já compartilha esse vídeo, então, com todas as pessoas que possam se interessar pelo tema de polímeros, como profissionais da área de moldagem, profissionais da área de projetos, profissionais da academia, alunos, pesquisadores, professores, profissionais da indústria de resinas, da indústria petroquímica, enfim, todo mundo que possa se interessar pelo tema de peças plásticas, moldagem, projetos e etc. Compartilhe nos seus grupos técnicos, grupo de WhatsApp, redes sociais, enfim, com todo mundo que você possa imaginar. Tá certo? De novo, para essa aula, eu tenho um PDF que o link está na descrição desse vídeo e você pode baixar para sua biblioteca. Tá certo? Vamos lá então, entrando diretamente no nosso conteúdo. PDF na tela para você dar uma olhada. A gente vai falar sobre montagem de peças plásticas com parafusos, tá? Uma complementação da última aula que a gente fez, falando de castelos, mas na verdade aprofundando um pouco mais essa questão dos parafusos, como é que a gente precisa trabalhar com isso no design das nossas peças, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente é importante a gente identificar por que vamos montar com parafusos, né? Existem uma série de técnicas de montagens, apresentei algumas aqui no canal, soldagem de peças, montagem por snap fits, enfim, existem algumas técnicas, entre elas a montagem por parafusos. E por que a gente escolheria então montar uma peça plástica com parafusos em relação a outras técnicas de montagem? Vamos dar uma olhada então, por que usar essa técnica? Primeiro, a técnica de montagem com parafusos permite montagens e desmontagens sucessivas. Outras técnicas também permitem esse tipo de montagem, mas com os parafusos a gente tem uma possibilidade aí de montagens e desmontagens sucessivas com mais estabilidade, com mais precisão, de repente com uma força controlada que você aplica com o torque do parafuso, enfim. A gente pode montar e desmontar peças sucessivamente, várias e várias vezes, quando a gente usa a montagem com parafusos. Então, se houver essa necessidade, montagem com parafusos é uma das técnicas que precisa estar em análise, óbvio, junto com outras que possam trabalhar nesse sentido também. Porém, montagem com parafusos também proporciona montagem de alta resistência e durabilidade. É isso que eu comentei, né? A gente consegue controlar os esforços aplicados na montagem com parafuso, no torque do parafuso. E isso faz com que a gente consiga então controlar a resistência das peças montadas e consiga controlar então a durabilidade, tenha a possibilidade de ter uma peça que dure mais na sua aplicação. Permite também a união de materiais dissimilares, ou seja, eu consigo pegar uma peça plástica feita em nylon, por exemplo, e montá-la numa peça plástica feita em poliacetal, então são dois materiais plásticos diferentes, eu consigo montar essas duas peças em conjunto, assim como acontece com os snap fits, porém agora usando parafusos. Tá? Uma técnica de soldagem, por exemplo, normalmente é muito difícil de você encontrar dois materiais diferentes que possam ser unidos. No caso de parafusos, isso é possível. Inclusive, a gente consegue montar peças plásticas em peças de materiais não plásticos, né? Em peças metálicas, em peças cerâmicas, enfim, em qualquer outro tipo de material, através dessa montagem, dessa fixação com parafusos. Tá?
É possível também fazer a personalização e segurança. Imagina que você vai montar uma peça, duas peças, lá dentro vai ter algum mecanismo, algum sistema que você pretende proteger, pretende que a única pessoa capaz de abrir e manipular o que está lá dentro daquelas duas peças plásticas, né, daquelas duas metades que você vai unir, seja você. Você é a única pessoa que poderia manipular ou prestar algum tipo de serviço para esse mecanismo que está lá dentro. Uma das formas é você fechar, unir essas peças com parafusos, com um tipo de cabeça, um tipo de fenda que seja personalizada. Muitas empresas fazem isso, muitas empresas grandes que fabricam componentes eletroeletrônicos possuem os seus parafusos personalizados que só podem ser abertos com chaves específicas e que normalmente não estão, pelo menos no primeiro momento, não estão disponíveis para o público em geral. E aí você acaba limitando também quem pode ter acesso àqueles mecanismos. Com os parafusos isso é possível. Quando houver a necessidade das montagens e desmontagens sucessivas, né, você pode fazer isso, por exemplo, com uma soldagem, onde você não abre o componente, mas se você precisar abrir de vez em quando, com os parafusos é possível se fazer esse tipo de personalização, sem mencionar no fato de que você pode usar os parafusos como estilo também, essa questão da personalização, dar um toque diferente, usar parafusos estilosos, com cores diferentes, para trabalhar o design da sua peça também. Isso pode ser uma função do uso de parafusos na montagem, tá certo? Muito bem. Agora, legal, selecionamos os parafusos como técnica de montagem das nossas peças. Parafusos normalmente vão ser aparafusados em uma rosca. E que tipos de roscas a gente pode ter em peças plásticas para permitir que esses parafusos sejam montados? Quando a gente está falando de montagem de uma peça plástica numa peça metálica, por exemplo, é comum que a rosca esteja na peça metálica. Então aí você vai fazer todo o processo de usinagem, de corte dessa rosca na peça metálica, como normalmente se faz, e a peça plástica ela vai ter ali um furo liso, simplesmente para passagem do parafuso. E a gente vai falar um pouco a respeito de necessidade ou não de insertos para essa situação, mas a gente vai falar isso mais para frente. Agora, quando a gente tem duas peças plásticas, ou uma peça plástica que vai receber uma montagem de algum componente e que a rosca precisa estar na peça plástica, existem algumas formas de construir a rosca diretamente nessa peça plástica e é isso que a gente vai falar agora. Muito bem. A primeira técnica é moldar a rosca diretamente na peça no processo de injeção, por exemplo, através do uso de moldes que nós chamamos de moldes com núcleos rotativos. Aqui você está vendo, né, a gente tem um molde, um detalhe de um molde, a gente tem um macho, né, o núcleo dessa peça plástica é a vermelhinha aqui, ela tem uma rosca interna e, obviamente, a extração aqui ela fica impossibilitada. Você teria que fazer uma extração forçada dessa peça, mas uma rosca você não quer para exatamente não danificar a rosca. Então o que se faz é que no momento da abertura ou após a abertura desse molde, esse macho, esse núcleo, ele rotaciona, se move para trás e esse movimento de rotação vai desrosqueando a peça plástica e a gente tem então uma peça moldada com uma rosca interna, onde depois, posteriormente, pode ser inserido um parafuso para as montagens. Então a primeira técnica é a rosca moldada diretamente no processo de injeção. Ela já sai do molde com a rosca formada, no dimensional, com um acabamento muito bom. A rosca vai ter aí as dimensões que você especificar para ela, né? Então você vai ter aí uma rosca bem interessante, bem formada diretamente na peça plástica. Esse tipo de rosca ele minimiza os esforços e agiliza a montagem porque a rosca já está lá na peça plástica. Basicamente, você precisa chegar com o parafuso e rosquear ele na peça plástica sem nenhuma necessidade adicional. Então o esforço é basicamente o esforço de atrito ali de inserção do parafuso. Tá? Diminui os riscos de problemas na montagem. A gente vai ver as outras técnicas e todas elas envolvem algum tipo de conformação durante o processo de montagem. E isso pode fazer com que, se você tem algum desalinhamento de parafuso, alguma coisa que aconteça ali durante o processo de montagem, você pode danificar a sua peça. E nesse caso, a gente minimiza ou diminui os riscos, porque como a rosca já está montada, você vai ter esforços menores, você simplesmente insere o parafuso ali
e diminui esses riscos. Tá? Porém, a contrapartida é que o molde ele é bem mais complexo, tem todo um mecanismo para a movimentação do molde, tem toda uma questão de manutenção, de operação desse molde que é mais complexa, e isso pode ter uma contrapartida, pode impactar a viabilidade ou não da sua aplicação. Tá? Por último, esse tipo de rosca ela é eficiente para materiais mais rígidos, então materiais de engenharia reforçados com fibras, que dificilmente você vai conseguir moldar ou cortar uma peça posteriormente sem trazer os riscos durante a montagem de matar a peça, ou de inviabilizar, ou de danificar a peça. Ela é mais eficiente para esse tipo de material. Para materiais mais flexíveis, mais dúcteis e até materiais mais commodities, o custo do molde, o custo desse tipo de operação, muitas vezes não compensa a facilidade que você tem de inserir ou moldar a rosca posteriormente, como a gente vai ver agora. Tá? A outra alternativa que é moldar a rosca pelo próprio parafuso, ou seja, eu vou tirar a peça plástica do processo de injeção sem a rosca formada, com um furo liso, né, simplesmente para a gente poder inserir o parafuso. Normalmente esse furo vai ter o diâmetro interno do parafuso, da parte mais baixa da rosca do parafuso, ou até um pouquinho menor, tá? E a rosca vai ser moldada pelo parafuso. O parafuso vai deformar a peça plástica para criar uma rosca durante o processo de montagem. À medida que você vai parafusando o material na peça plástica, ele vai conformando uma rosca lá, tá? É uma moldagem mais simplificada do ponto de vista de injeção, porque você vai usar um molde simplesmente com um furo liso ali, um macho liso na peça plástica, você não precisa ter um núcleo rotativo, tá? Então é uma vantagem, você vai ter um molde de mais baixo custo, né? Porém, é uma técnica interessante para materiais de baixo módulo, ou seja, materiais mais dúteis. Tipicamente, aqueles que têm abaixo de 1.400 megapascal de módulo de flexão, tá? Ainda é possível para materiais de médio módulo, ali com um módulo entre 1.400 e 3.000 megapascal, porém aí você já começa a ter, dependendo dos diâmetros do parafuso, dependendo de como você constrói o castelo para esse parafuso, pode ter uma maior dificuldade na inserção do parafuso durante o processo de montagem e também pode induzir a tensões na peça que podem ser indesejáveis, podem levar à falha posterior exatamente por causa dessas tensões. Tá? É uma técnica que é interessante porque ela não gera resíduos, o material ele vai conformar a rosca nesse furo que você deixou preparado para o material, não vai ter nenhum tipo de resíduo que vai ser gerado pelo corte, né, da peça plástica. Tá? Então é uma técnica interessante aí para quando você não pode ter esses resíduos durante a montagem. O grande problema aqui são as montagens sucessivas. A gente falou que uma das vantagens de montar com parafuso é montagens e desmontagens sucessivas. Com esse tipo de técnica, uma vez que o parafuso ele molda uma rosca, você vai impor uma deformação plástica no material. Quando você remover esse parafuso e inserir um parafuso de mesmo diâmetro, ou mesmo parafuso, né, um parafuso igual, a força de retenção já não vai ser a mesma, porque a gente já vai ter um relaxamento de tensões ao redor desse furo ou dessa rosca que foi formada, e com isso a força de retenção desse parafuso vai diminuindo. Cada vez que você monta e desmonta, esse parafuso tem a possibilidade de ficar solto, de perder a sua tensão, a força de retenção, e com isso, depois de algumas montagens e desmontagens, você acaba perdendo a função. Para corrigir isso daí, o que você pode fazer, se houver alguma desmontagem, montar com um parafuso um pouquinho maior, porque você vai ter nova deformação, uma nova conformação de rosca, e aí vai ter a manutenção da força de retenção. Só que imagina fazer isso várias e várias vezes, cada vez um parafuso maior, vai chegar uma hora que você já não consegue mais trabalhar com isso daí. Tá? Então, é uma das desvantagens desse tipo de técnica. E, normalmente, requer o uso de parafusos específicos. Tá? Você precisa, o parafuso ficou separado aqui, mas é parafuso, tá? Você precisa de um parafuso que foi desenhado para conformar roscas em peças plásticas, exatamente porque a geometria desse parafuso é que vai garantir que essa rosca possa ser moldada eficientemente, com baixa necessidade de esforço
e também com baixa geração de tensões na peça plástica. Tá? A gente vai mostrar alguns desses parafusos daqui a pouco. Uma outra técnica alternativa a essa de moldagem é a rosca cortada pelo parafuso. Então, você ainda vai ter uma moldagem simplificada, um furo liso na peça, tá? Não vai precisar de um núcleo rotativo, a peça não vai ter a rosca já moldada nela, mas você, ao inserir o parafuso nessa peça, esse parafuso vai cortar o material, ele vai remover material desse furo e cortar uma rosca no momento da inserção. Tá? Ela já é mais recomendada para materiais de alto módulo, ou seja, aqueles materiais rígidos, acima dos 3.000 megapascal, porque aí esse tipo de material já é muito difícil de você deformar, ou pelo menos de você deformar sem introduzir tensões que possam comprometer a integridade da peça posteriormente. Então, nesses casos, é mais interessante, caso você não tenha moldado uma peça na injeção, usar os parafusos autocortantes, que vão cortar a rosca durante a montagem. O grande problema é que você vai ter aí uma geração de resíduos na formação dessa rosca e que você precisa gerenciar, né? Dependendo do tipo de componente, você não pode ter esses resíduos, ou dependendo de como for configurada ali a sua peça, esses resíduos vão ficar aprisionados dentro do alojamento do parafuso, dentro do castelo, e você precisa gerenciar isso daí também, tá? Também precisa ter cuidado com montagens sucessivas, especialmente em materiais de altíssimo módulo, aqueles materiais extremamente rígidos, tá? Também podem ter alguns problemas aí com esse tipo de montagem, exatamente pelo relaxamento de tensões. Tá? E também precisa do uso de parafusos específicos. De novo, aqui a palavrinha ficou separada, mas a gente vai precisar de parafusos que tenham a capacidade de cortar a rosca, a própria rosca, durante o processo de montagem. A gente vai ver esses detalhes. Tá? Uma alternativa, principalmente para esses materiais mais rígidos aqui, é o uso de insertos metálicos que vão, no caso das peças plásticas, conter a rosca para montagem. E tá aqui, então, a alternativa. Você vai ter a peça moldada, ou com esse inserto já colocado, ou colocado posteriormente num furo moldado durante a injeção, tá? E esse inserto contém a rosca que vai alojar o parafuso. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala especificamente sobre insertos metálicos, eu vou deixar o card aqui para você assistir, tá? Eu não vou me aprofundar muito no tema de insertos, como eu já tenho um vídeo aqui no canal, mas eu vou trazer algumas informações. É a melhor opção para montagens e desmontagens sucessivas, porque agora a rosca está numa peça metálica, e com isso você não tem mais o problema de deformar essa rosca. Se o parafuso entrar um pouquinho torto, vai danificar a peça. Então, é a melhor opção para montagens e desmontagens sucessivas. É a maior proteção contra creep, a gente vai ver daqui a pouco, mas os materiais plásticos são suscetíveis a creep. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre creep também, vou deixar o link aqui para você assistir, mas basicamente é uma deformação permanente que acontece no material ao longo do tempo, quando ele está sob esforços constantes, sob cargas constantes, e isso pode fazer com que o parafuso perca a força de retenção ao longo do tempo, e com os insertos metálicos, todos esses esforços estão concentrados na parte metálica, não na peça plástica, e com isso a gente tem a proteção contra o creep. É ideal para materiais de elevado módulo, aqueles materiais super reforçados, de super engenharia, né, acima dos 7.000 megapascal de módulo, tá? Exatamente porque aí a gente não vai ter muitas tensões aplicadas no material, e um inserto metálico ali vai garantir uma montagem mais tranquila. Tá? Existem inúmeros tipos de insertos disponíveis, eles podem ser aplicados diretamente no molde durante a injeção, como eu falei, ou podem ser inseridos na peça posteriormente por vários tipos de processo de fusão, de ultrassom. Como eu falei, eu tenho um vídeo aqui no canal, já deixei o card aí para você assistir, e lá eu tenho bastante detalhes, inclusive da geometria, de como escolher o melhor inserto para sua aplicação. Tá? Também é uma operação mais complexa durante a moldagem, caso você vá inserir diretamente no processo de injeção, envolve custos maiores, principalmente de operação, porque você vai ter que colocar esses insertos no molde antes de injetar a peça. Depois tem todos os custos envolvidos aí do próprio inserto, os custos de tempo de ciclo, enfim, tem uma série de detalhes que eu comento no vídeo sobre insertos
mas é uma operação de moldagem mais complexa, que envolve mais custos, mas resolve o problema de muitas situações. Tá? Muito bem, a gente falou em alguns casos aqui que a gente precisa de parafusos específicos. Vamos dar uma olhada então em quais são os parafusos recomendados. E aqui a gente tem os parafusos recomendados para moldagem da rosca. E basicamente aqui o que a gente está falando é do tipo de rosca que vai ser utilizado. A gente tem aqui os tipos, estão indicados por letras, né? Então o AB, o B, o tipo P, o tipo U, tem vários tipos de, o BP, né, e o tipo U, vários tipos de rosca que podem ser utilizados para moldar aquela peça que vai sair com um furo liso e você quer conformar uma rosca durante o processo de montagem, tá? O grande segredo está aqui na geometria dos filetes que permitem essa moldagem, essa conformação, a angulação dos filetes, que normalmente vai estar em torno aí de 60 graus, tem alguns que podem estar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Mas aqui é que está o segredo desse tipo de parafuso. Tá? Normalmente esses dois tipos aqui, o AB e o B, são materiais de inserção rápida, ou seja, com baixo esforço você consegue montar esse parafuso e eles entram rapidamente, eles têm um passo de rosca que permite a inserção rapidamente desses parafusos nos furos de montagem. O tipo BP, que é esse que está aqui embaixo, ele é bem útil para alinhamento em furos menores. Então a gente falou que, daqui a pouco a gente vai entrar em detalhe, o furo de montagem ele tem que ser pelo menos igual ao diâmetro interno do parafuso aqui, esse D pequenininho aqui, D minúsculo. Né? E quando esses furos então são menores que os parafusos, como eles são menores que o parafuso, muitas vezes você precisa de um alinhamento, de algum guia para que o parafuso não entre torto, ou quando você tem duas peças separadas e você precisa alinhar os furos dessas peças, o furo passante, o furo onde vai ser feita a rosca. Então essa ponta cônica do parafuso de rosca BP, ela pode ser bastante útil nesses casos para guiar o parafuso. Tá? E tem esse tipo U, que tem uma rosca toda diferente aqui, ele é bem interessante para montagens permanentes, ou seja, montou não desmonta mais, porque se você desmontar, ele realmente é muito difícil de você montar de novo, e devido ao relaxamento de tensões, ele já vai perder praticamente toda a força de retenção. Tá? Ele normalmente para esse tipo de inserção, ele trabalha com materiais bastante dúteis, e é uma inserção bastante fácil, porque ela basicamente só exige a força no sentido da inserção do parafuso, tá? Mas só trabalha com materiais dúteis e para montagens definitivas. Mas é um tipo de rosca interessante que pode ser pensado. Tá? Ainda existem alguns tipos especiais, que são os chamados parafusos Tri-Lobe, que são parafusos que têm essa configuração meio triangular aqui, e eles têm algumas vantagens interessantes, além dos parafusos chamados de High-Low, que possuem duas roscas, dois filetes, um pouquinho mais alto e um pouquinho mais baixo, com diferentes angulações desses filetes, que vão facilitar aí essa montagem. Então, esses parafusos do tipo Tri-Lobe, que são patentes aqui de uma empresa fabricante de parafusos, são ideais para evitar o aprisionamento de ar. Então, imagina que você tem um furo no seu castelo, é um furo cego, um furo que não tem abertura do outro lado, e você vai fazer a montagem por parafuso, com esse parafuso moldando a rosca. O ar que está aprisionado lá dentro, ele tem que escapar por algum lugar. E se você está moldando a rosca do material plástico, o contato do material com o parafuso é muito grande, esse ar não consegue voltar, vai ficar aprisionado na parte de baixo desse castelo. E existem casos, dependendo da configuração, dependendo do material, em que durante a inserção desse parafuso, o ar aprisionado gerou tanta pressão que causou o rompimento da peça na parte de baixo. Tá? Então esse tipo de parafuso ele ajuda pelo fato dele ter esse formato meio triangular, à medida que você vai rosqueando, ele vai deixando espaço para o ar poder sair durante o processo de montagem, evitando esse tipo de problema, inclusive reduz a força necessária de montagem, tá? Mas também é ideal para materiais de macho módulo, porque como ele tem esse formato triangular, depois o material precisa relaxar sobre o parafuso, uma vez ele inserido, para manter a força de fixação, tá? E finalmente, os parafusos do tipo High-Low, que também são patentes de uma indústria específica, fabricante de parafuso. Esse tipo de parafuso ele é bem versátil porque ele está disponível na versão
para moldagem da rosca ou para corte da rosca. Tá? Vai depender muito da angulação dos filetes, então normalmente filetes mais angulados, eles são interessantes para o corte da rosca e eles vão aumentar a força de retenção, né? Ou com um ângulo menor, né? Com um ângulo abaixo de 60 graus, 45, 30 graus no filete, ele vai ajudar a ter esse corte da rosca e a retenção, a força de retenção mais elevada. E pelo fato dele ter dois filetes, ele aumenta a área de contato, aumenta a área transversal ou perpendicular à extração do parafuso e proporciona então uma altíssima força de retenção, mesmo em materiais de alto módulo que não se deformam muito. Tá? Então o high-low é uma outra opção bem interessante, tanto para moldagem de rosca, quanto para o corte de rosca, para roscas que vão, para materiais que vão precisar cortar a rosca durante a montagem. Tá? Agora, para materiais realmente rígidos e que precisam aí desse corte, a gente tem os parafusos com rosca do tipo T, que possuem inclusive como se fosse um entalhe na ponta do parafuso, que vai fazer esse corte do material, vai remover fisicamente o material durante a montagem. Tá? Então, além da versão high-low, a gente tem esse tipo de rosca do tipo T, que vai fazer esse corte do parafuso. Tá? Independente do tipo de parafuso ou do tipo de rosca que você vai utilizar, tem que ter um cuidado especial com o tipo de cabeça de parafuso. Tá? Evite ao máximo montagem de peças plásticas com parafusos de cabeças cônicas. Por quê? Porque esse tipo de parafuso ele vai gerar uma divisão da força. Imagina, você vai inserir o parafuso nesse furo, então aqui a gente tem uma peça metálica, uma peça plástica, e a gente inseriu esse parafuso, ele está gerando uma força nesse sentido axial aqui. Só que com esse tipo de configuração de cabeça, essa força ela vai ser decomposta em duas componentes, e que vão fazer como se fosse um esforço de tração nesse furo. E lembra do creep, o material sob uma carga constante vai tender a deformar permanentemente com o tempo. Isso vai fazer com que a força de retenção desse parafuso com o tempo diminua, porque esse furo vai tender a aumentar o seu diâmetro e com o tempo esse parafuso vai ficar solto, vai trepidar, vai ter aqueles problemas de ruído e eventualmente pode até se soltar e cair caso haja trepidação. Tá? Então, evitar parafusos de cabeça cônica exatamente por esse tema do creep nos parafusos. Os materiais plásticos são melhores em creep quando a gente fala de compressão. Então, os parafusos de cabeça cilíndrica são mais adequados, porque aqui, apesar de ainda haver o creep, ele é muito menor do que em esforços de tração, como é o caso dos parafusos de cabeça cônica. Tá? Então, os parafusos de cabeça cilíndrica são preferíveis nesses casos, porque eles minimizam o risco do creep. Ainda assim, a melhor alternativa é você ter um inserto metálico na peça plástica, mesmo que ele não tenha a rosca, que seja um furo só passante, para o apoio da cabeça cilíndrica do parafuso, sendo que todo o esforço de compressão aqui agora está no inserto metálico e a gente eliminou o problema do creep do nosso caminho. Com isso, a gente elimina aí qualquer tipo de problema de soltura do parafuso, trepidação, espanamento e por aí vai, que pode acontecer com o tempo devido ao creep. Tá? Então, essa é uma dica interessante, o inserto metálico que pode ser usado para apoio do parafuso em peças plásticas. Tá? Bom, agora vamos finalizar falando um pouco a respeito dos castelos. O que a gente precisa com relação aos castelos. A gente já tinha mostrado os castelos no vídeo anterior, vou deixar o link aqui para você assistir o vídeo completo de castelos. A gente tem o diâmetro interno, que vai depender do parafuso. Normalmente esse diâmetro interno vai ser pelo menos igual ao diâmetro base do parafuso, aquele D minúsculo que a gente viu lá atrás, tá? O diâmetro externo para parafusos precisa respeitar essa regra, ele vai ter que ser de 2 a 2,5 vezes o diâmetro interno, exatamente para prover uma espessura suficiente para suportar os esforços de moldagem da rosca ou de corte dessa rosca. Você precisa ter espessura suficiente aqui. A gente coloca essa espessura como 60% da espessura da peça, exatamente para evitar problemas de rechupe
aqui na parede, nessa face da peça, tá? Mas a espessura ela precisa ter um mínimo aqui para suportar os esforços de moldagem da rosca, e isso vem com essa relação entre os diâmetros. A altura máxima, 2,5 do diâmetro interno. De novo, aqui, se você tem mais do que 2,5 diâmetro interno, começa a complicar do ponto de vista do molde, do ponto de vista do processo de injeção, e adiciona pouca vantagem do ponto de vista de retenção do parafuso. Então, 2,5, 2 vezes e meia o diâmetro interno do parafuso normalmente é suficiente para você ter uma boa força de retenção sem complicar o seu processo de moldagem, tá? E sem fragilizar o seu molde também em função dos machos. Uma outra coisa que a gente comentou é que essa altura ela precisa levar em conta uma folga do parafuso aqui na base, né, para o aprisionamento de ar. Então, a gente evitar que o parafuso coincida com o fundo dessa peça, para evitar problemas com aprisionamento de ar. Pode ser necessário, inclusive, criar um bolsão aqui embaixo, né, um rebaixo adicional para aprisionar esse ar. Para parafusos que vão cortar a rosca, ele pode servir como alojamento dos resíduos, né? Então você pode ter resíduos que vão para fora, mas pode ter alguma parte dos resíduos que vai ficar aprisionada no furo. Se você não tiver esse espaço, talvez você não consiga inserir o parafuso até o final, possa gerar tensionamentos indesejados. Então é preciso prever nessa altura aqui também uma folga para o final do parafuso e aprisionamento de ar e esses resíduos, tá? Então vamos lá. Um chanfro na parte superior para guiar os parafusos, isso pode ser necessário, pode ser interessante em muitos casos e pode ajudar aqui com raios de transição, como a gente falou no último vídeo também, tá? A gente falou aqui da folga para os resíduos e para o aprisionamento de ar, então aqui no final a gente precisa prever essa altura adicional. E em alguns casos, falando de aprisionamento de ar, pode ser interessante prever inclusive o furo aberto, não um furo cego, como a gente está vendo aqui, né? Mas um furo totalmente aberto, mesmo com um parafuso de rosca aqui. Se houver possibilidade, se não houver nenhum requisito estético, se não houver nenhuma restrição a que a ponta do parafuso fique visível do outro lado da montagem, você pode trabalhar com um furo aberto para evitar o aprisionamento de ar, que pode aumentar o esforço necessário para a montagem do parafuso e pode inclusive gerar problemas de rompimento das peças, como a gente já viu, tá? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu deixo aí na tela para você os QR Codes para os meus cursos online, para você poder aprender cada vez mais com conteúdo a respeito de materiais plásticos. Então basta apontar a tela do seu celular para esses QR Codes que você vai ser direcionada para a página de inscrição dos meus cursos, tá certo? E, no mais, eu agradeço muito a sua audiência até aqui. Espero que você possa continuar assistindo o meu canal. Se quiser se tornar membro, ter acesso a conteúdos exclusivos, como esse pessoal que está aqui do lado, tá? Basta clicar no botão Seja Membro, que está aqui embaixo. Você vai ter acesso a muitos benefícios. Clica no botão que você vai ver todos os benefícios exclusivos para membros aqui do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!